Bom, voltamos ao terceiro bloco, hoje com assunto sobre a tireoide. Doutora Maristela Beck, nós gostaríamos nesse terceiro bloco de entrar um pouco em tratamento, né? Vamos assim, o paciente está desconfiado que tem problemas de tireoide, tem esses sintomas que você falou no início do programa, ele vai ao consultório do endocrinologista, ou ele vai ao consultório do cardiologista, onde ele é triado e se tem alterações ele vai para o endocrinologista. Como ele é tratado, o paciente que tem hipotireoidismo, ele é tratado com medicamentos, com cirurgia? A cirurgia é mais para o hipertireoidismo? Quem é que vai lá na medicina nuclear receber iodo radioativo? Tá, então assim, em relação ao hipotireoidismo, o hipotireoidismo, o tratamento é feito com a levotiroxina. A levotiroxina é o hormônio, é o T4. Hoje se usa exclusivamente T4. Teve uma época que se usava T3, hoje não se usa mais. Tá? O T4 é que é o hormônio. Só que a gente tem que levar em consideração que o T4 é microgramas, não é miligramas. Então, é uma medicação que não pode ser manipulada em hipótese alguma. Eu já peguei casos graves de pacientes com hipotireoidismo que trataram com doses extremas e chegaram no consultório com hipertireoidismo acentuado em função de manipulação de hormônio da tireoide. Tanto que as farmácias sérias não fazem isso, não manipulam o hormônio da tireoide. E tem que ser sempre o mesmo medicamento que a pessoa toma. Se ela escolhe um laboratório, vamos supor, que ela siga naquele laboratório, porque existem diferenças na forma de preparo que devem ser adequadas para aquele hormônio que a pessoa está usando. Então, o hipotireoidismo não é uma doença degenerativa. Uma vez em tratamento, a pessoa tem a mesma expectativa de vida que uma pessoa que não tem hipotireoidismo. Só que ela precisa tomar o remédio da forma adequada, de preferência sem alimento, uma meia hora antes do café da manhã, antes dos outros medicamentos que ela vai usar para ter uma absorção estável. Dessa forma, ela pode ter um segmento a cada 3 ou às vezes a cada 6 meses, dependendo do caso. Tem pessoas que são muito estáveis, tem com aquele remédio ela fica bem. Outras não, precisam fazer um controle verão e inverno, como eu digo, né, que a pessoa precisa mais ou menos hormônio e precisa adequar a dose. Mas é importante saber que isso é uma reposição hormonal. A pessoa repondo o hormônio, porque ela tem deficiência, ela passa a ser normal do ponto de vista da tireoide. No caso do hipertireoidismo que tu estavas falando, assim, quando que se opera, quem que toma iodo? Quem que vai tomar o iodo como tratamento que não seja para câncer é a pessoa que tem hipertireoidismo. Então, existem escolas que são mais favoráveis ao iodo, outras que são mais favoráveis ao tratamento cirúrgico. Na maioria das vezes, hoje a tendência é usar mais o iodo. E a medicação que se usa é uma medicação temporária, porque o hipertireoidismo, na maioria das vezes, é causada por uma doença autoimune também, que faz a tireoide entender que ela tem que produzir uma quantidade exorbitante de hormônio. Para resolver isso, enquanto está tomando o medicamento, se resolve. Tira a medicação, a pessoa pode entrar em remissão, mas a remissão é uma quantidade muito pequena das pessoas. A maioria volta à patologia e ela tem que tomar ou iodo ou retirar a glândula. Só que a retirada da glândula geralmente fica alguma parte e com o tempo volta o processo. Como o iodo hoje tem vários estudos mostrando que não, na dose para hipertireoidismo causa muito pouco problema, inclusive na fase reprodutiva a mulher tem que esperar um período de 6 meses a 1 ano para não engravidar, mas não tem problemas, né, de fertilidade, malformações em relação a isso. Então é mais seguro a gente usar o iodo radioativo para o hipertireoidismo do que se pensava. Quando é que entra a cirurgia aí na tireoide? Bom, a cirurgia vai entrar porque assim, existem duas alterações, ou alterações hormonais ou alteração anatômica. Se a pessoa tiver um nódulo e esse nódulo for suspeito de malignidade, ou se for maligno, vai ser feita a cirurgia. Se a pessoa tiver um hipertireoidismo muito grave, numa fase de vida que ela não puder tomar o iodo ou que não está conseguindo resolver com medicamentos,
ela pode fazer a cirurgia para resolver o processo. Então, hoje a cirurgia, tirando os bócios grandes, que hoje a gente já não tem mais, pela própria suficiência do iodo, a cirurgia hoje ela é mais indicada nos casos suspeitos de câncer ou quando se tem a certeza. Os próprios bócios multinodulares muito grandes também é outra indicação, né? Bócio mergulhante, a pessoa tem sintomas digestivos ou tem sintomas respiratórios, de compressão, tosse, alteração do fluxo do ar mesmo, é indicação de cirurgia também. Um paciente meu esteve no consultório há pouco tempo e me perguntou: doutor, o endocrinologista disse que tem que fazer uma punção da tireoide. Como é que é essa punção da tireoide? A punção ela é indicada quando existe nódulo na tireoide e quando esse nódulo tem alguma suspeita de malignidade. Então, hoje, até pelo próprio ultrassom, existem alguns critérios, por exemplo, depósito de cálcio. Se o ultrassom vem antes da punção. Isso, se o nódulo que não é muito regular, mais invasivo, tudo isso faz a gente ter uma suspeita maior de malignidade. Nódulos grandes, nódulos em hipertireoidismo, que são mais suspeitos também de associação de câncer com hipertireoidismo. Então, nesses casos, se deve fazer. Nódulos muito pequenininhos, incidentais, 0,5, 0,6, achado hoje na eco de carótida, que é muito comum hoje os pacientes fazerem ecografia de carótida pelo cardiologista e ser surpreendido por nódulo. Como é muito comum nódulos, principalmente a partir dos 60 anos, quando é o mais indicado e é mais realizada a ecografia de carótida, a ecodoppler de carótida, nós hoje temos uma população de pessoas que estão investigando nódulos de tireoide que, na maioria das vezes, só faz parte do envelhecimento do órgão e nada mais. Mas, claro, a gente acaba investigando, vê a suspeita do nódulo, vê se são nódulos grandes ou não, até porque o carcinoma de tireoide mais comum, que é o papilífero, quando se faz todo o segmento, tireoidectomia, iodo radioativo, a chance da pessoa morrer pela tireoide é muito pequena. A sobrevida é mais de 99% em 10 anos. Só que o caso de câncer de tireoide, o papilífero, é mais em pessoas jovens. Então, pessoas mais de idade, a maioria é bócio multinodular mesmo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa de hoje e gostaríamos de agradecer a presença da doutora Maristela Beck e passaríamos a palavra a ela para as suas considerações finais. Hoje, como se fala muito na tireoide, a gente tem que lembrar que é uma doença que, na maioria das vezes, tem tratamento e, uma vez feito o diagnóstico, tem que fazer um acompanhamento, de preferência com o endocrinologista. Bom, então chegamos ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista. Retornamos na próxima semana. Até breve!